Olha essa situação, o CR7 sofre um pênalti, ele mesmo bate e mete o gol. Até aí, tudo bem, mas tu vai ver a ficha da partida e tá lá, gol e assistência do Cristiano Ronaldo no mesmo lance. Ele deu uma assistência pra ele mesmo? Como assim? Você acha que isso faz algum sentido? Pois é, essa estatística que a gente chama de assistência ganhou muita força no futebol moderno. É uma métrica que lá nos anos 50, 60 e 70 nem se computava direito e não existia oficialmente, mas que hoje é essencial para qualquer jogador mostrar que sabe criar jogo. E é até usado em debates e comparações sobre meio-campistas, com pessoas tentando avaliar quem é o melhor baseado no número frio de assistência dos camaradas. Porém, a assistência é uma estatística mentirosa, enganosa e extremamente problemática. E hoje eu vou te explicar por quê. Mas vamos lá então, a assistência é um termo que a gente costuma valorizar muito para tentar entender o quão bem um jogador de ataque tá na temporada. É sempre o que se leva em conta junto com os gols, como principal estatística dos jogadores. E muitas vezes é até somada com os gols, o que o pessoal na gringa chama de G/A e que no Brasil a gente costuma chamar um pouco mais de participações diretas em gol. Inclusive o Eurofoot tem um quadro só sobre isso, onde a gente junta os gols e assistências para criar a famosa hierarquia, um ranking de quais jogadores tiveram mais participações diretas em gol na temporada. E quando a gente vê lá um cara que deu, sei lá, 20 assistências na temporada, a gente tem certeza que ele é um criador de jogadas, ele é um playmaker. As assistências são ali um sinônimo de que o cara deu muitos passes para gols, certo? Não necessariamente, e eu vou explicar. E tem outro problema também, que a assistência não é e nunca foi um dado oficial. Mas o que é um dado oficial, né? O gol, por exemplo, é um dado oficial. Depois da partida, na súmula vai conter as informações dos gols. E essa informação é oficial e até corrigida se precisar, né? Nos casos em que um juiz deu o gol para um jogador na súmula, mas depois pelos replays ali, por exemplo, ficou claro que quem fez o gol foi outro cara. Outros dados oficiais do futebol: cartões amarelos, cartões vermelhos e até questões como escanteios ou tiros de meta. E lógico, o juizão pode errar ao dar um escanteio, por exemplo, mas não tem jeito. Na hora que ele deu o escanteio, ele transformou aquilo ali num dado oficial do futebol. O escanteio existiu naquele jogo. Já a assistência não existe da forma oficial e nunca existiu. Antigamente ninguém computava e por esse motivo, por exemplo, a gente não faz a menor ideia de quantas assistências um jogador como Pelé realmente tem, por exemplo, já que ninguém anotava quem deu o passe, apenas quem fez o gol. E tem quem volte no tempo e tente analisar, por exemplo, os jogos do Pelé para ver quantas assistências, mas a verdade é que muitas partidas dele sequer foram gravadas, então é complicado. Então a assistência não é um dado oficial, verificável, e além disso, ela acabou virando um termo guarda-chuva, e aqui que entra a verdadeira problemática, tá? Porque muitos consideram assistência como qualquer ação que acaba resultando num gol, mesmo que não seja um passe. Por exemplo, sofrer um pênalti que depois é convertido por um companheiro, como nesse lance do Vini aí, que ele caiu e o Mbappé fez o gol. Assistência pro Vinícius Júnior. Chutar uma bola que o goleiro dá rebote e depois o companheiro faz gol no rebote. Chutar uma bola na trave com o companheiro empurrando depois no rebote. Também é uma assistência. Chutar uma bola que força um gol contra, mesmo que a bola sequer fosse em direção do gol originalmente. Lá no Transfermarkt, por exemplo, que é uma fonte excelente, porque a forma como eles mostram os dados é muito fácil de acessar, né? A gente pode encontrar que as assistências que eles usam são todas essas aí, né? É um termo bastante amplo, que a gente pode chamar aqui de assistência fantasia, e que gera casos como aquele do início do vídeo, onde o Cristiano Ronaldo caiu, sofreu o pênalti, ele mesmo converteu e gerou uma assistência e um gol para ele mesmo no mesmo lance. Nesse caso, o Transfermarkt até nos explicou que não conta na ficha de números do jogador quando tu puxa o total de assistências do cara na temporada e tal, mas ainda assim aparece como assistência na ficha do jogo. E o Transfermarkt é perito no mercado de transferências. A gente tá comentando sobre eles aqui especificamente porque a gente tem uma ótima relação com os caras e eles são um site bastante confiável e que usam esse critério aí das assistências fantasia, mas não são só eles, tá? Diversos sites e entidades consideram esse critério bastante amplo da assistência fantasia, por exemplo, a própria UEFA. Ou seja, é um termo vago, amplo, que infla as estatísticas e passa a não ser mais um reflexo da qualidade do jogador em armar jogadas e criar chances. Pensa num ponta rabisqueiro, por exemplo, que é horrível na finalização. Esse cara é mestre em botar na frente e entrar na área ali em velocidade, e aí ele sofre muitos pênaltis, ou ele consegue finalizar ele mesmo, mas manda sempre em cima do goleiro gerando rebotes, né? Ele pode sair de uma temporada com muitas assistências,
assistências por causa dos pênaltis sofridos e também dos rebotes que ele causou. Mas ele criou mesmo jogadas para os companheiros? Ele tem visão, qualidade técnica, passe? É possível que não, mas se esse cara acaba com 10 assistências na temporada, é normal que a gente olhe e fale, pô, ele é um criador de jogadas, ele é um armador, mas pode ser que não seja. Então a assistência virou esse termo amplo que pega tudo. Mas qual que é a alternativa? Existe meio que uma solução para isso, tá? Uma ideia mais puritana, digamos, da assistência. É a assistência padrão Opta, que aqui no Eurofoot a gente chama de passe para gol. O Opta é uma plataforma de estatísticas muito credenciada no meio do futebol, que criou esse novo padrão de assistências, que desconsidera algumas coisas como pênaltis sofridos e rebotes ali, criando essa versão muito mais simples e direta do que é uma assistência. Se define como o toque final da bola antes dela chegar a um destinatário e o destinatário concluir e realizar um gol. Em outras palavras, a bola saiu do jogador A, chegou no jogador B sem nenhuma interferência e o jogador B marcou o gol. Isso é uma assistência padrão Opta, é um passe para gol. Parece uma definição muito mais simples e mais justa, né? Mais realista do que deveria ser uma assistência. Por exemplo, ó, o Salah deliberadamente procura Curtis Jones, que domina e faz um gol. Ninguém mais toca na bola. Assistência padrão Opta. Aqui um exemplo já bem menos claro. Na final da Champions League de 99, o Ryan Giggs chuta todo errado uma bola pro gol. Essa bola acidentalmente vai parar com o Ted Sheringham, que empurra e faz o gol. O Giggs teve a intenção de fazer esse passe pro Sheringham? Com certeza não, mas foi o toque dele na bola que fez a pelota chegar limpa pro seu companheiro fazer o gol. Então essa assistência do Giggs é sim uma assistência padrão Opta, um passe para gol. Então aqui você já percebeu que a assistência fantasia, ela envolve um monte de coisas ali que geram um gol no final, enquanto a assistência padrão Opta, ela é mais direta, ela é o passe para gol, tá? E vale ressaltar que o padrão Opta, ele não adiciona nada, ele simplesmente remove. Então a assistência fantasia é um termo muito mais amplo, que abrange muito mais coisas, enquanto a assistência Opta tem apenas um filtro mais rigoroso. E se você tá achando que a assistência padrão Opta, que a gente aqui chama de passe para gol, é um padrão que, pô, só a gente usa, né? Os caras estão inventando moda. Saiba que ela é usada por muitos dos portais mais confiáveis do planeta Terra. O SofaScore, por exemplo, que a galera ama, é padrão Opta. O WhoScored, padrão Opta. Squawka, padrão Opta. B-Soccer, padrão Opta. E por aí vai. Muitos dos portais de maior credibilidade usam esse critério. Me parece conceitualmente uma forma muito mais precisa de determinar uma assistência para alguém. Se a gente olha e vê que um cara tem 20 assistências fantasia na temporada, a gente não tem total noção do que ele fez para gerar aqueles 20 gols. Mas se o cara tem 20 assistências padrão Opta, você pode ter certeza que dos pés dele saíram 20 passes que resultaram em gol. Cara, ninguém é obrigado a saber disso tudo. Eu passei por muitos anos aí sem saber, só que lá atrás, conforme a gente foi pesquisando e foi entendendo mais sobre essas diferenças, a gente viu as inconsistências, começou a questionar a estatística, né? A gente tomou uma decisão de, aqui no Eurofoot, parar de usar o termo assistência por a gente achar que realmente era uma estatística muitas vezes mais falha. Por isso que em todos os vídeos e conteúdos do Eurofoot, nos últimos 2 anos mais ou menos, vocês ouviram e leram a gente falando de passe para gol, ou na abreviação PPG. Foi a forma que a gente encontrou de ser mais criterioso com as informações que a gente traz para vocês. Porém, nem tudo é perfeito, tá? E essa abordagem aí trouxe 2 grandes problemas. O primeiro, e mais doído, é que mesmo a assistência padrão Opta, que a gente chama de passe para gol, também tem sérios problemas. Um exemplo é aquela assistência do século, do Busquets. Ele literalmente só para a bola no meio do campo pro Messi vir na velocidade, driblar meio time do Real Madrid e fazer o gol. Quem tocou por último na bola, fazendo ela chegar limpa no Messi, foi o Busquets. Então é um passe para gol dele, mesmo que depois o Messi tenha feito tudo absolutamente sozinho. Mas tu pode pensar, não, tá ok, porque o Busquets foi genial ali, beleza. Mas e nesse lance aqui, por exemplo, do Tottenham? O Vertonghen, lá na área de defesa, dá um toquinho na bola, o Son pega a pelota, corre o campo inteiro e literalmente guarda um gol que ganhou o Puskás. O Son fez tudo sozinho, é um gol histórico. E o Vertonghen só tava tentando tirar a bola do atacante adversário. Mas tu vai verificar lá e é uma assistência do Vertonghen. Nos 2 critérios, né? Uma assistência padrão fantasia, mais ampla, e também é uma assistência padrão Opta. Porque o toque do Vertonghen, sem nenhuma interferência, foi o que fez a bola chegar no Son e
o Son fez o gol. Outro passe pra gol bizarro, olha aí, ó. Vem um cruzamento na área, a bola desvia no Gyökeres e cai com o Pedro Gonçalves, que manda um balaço. Passe pra gol, ou assistência padrão Opta, do Gyökeres, porque a bola veio dele, limpinha, pro Pedro Gonçalves, ainda que tenha sido completamente sem querer. Então lembra aquele papo que eu falei de você olhar, pô, o cara com 20 assistências na temporada e não necessariamente representar que ele é um criador de jogadas? Bom, com as assistências padrão Opta, também é um pouco assim. Ele é um termo muito mais criterioso e rigoroso e, em geral, mais representativo da qualidade de criar jogadas, mas ele não é perfeito. Então é possível que assistências padrão Opta também sejam enganosas nesse sentido. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no Eurofut, né, falando de jogadores desconhecidos que estavam brilhando na temporada. E um desses caras era o Nicolas Kuhn, do Celtic. Na época, ele tinha 11 passes pra gol em 19 partidas, né? O que são números excelentes. Só que quando a gente foi olhar cada um desses passes pra gol, a gente começou a perceber que a maior parte deles era o Nicolas Kuhn descendo na ponta direita e dando um toquinho pro lado ou pra trás e dando a sorte de que vários camaradas dele no Celtic estavam dando patadas de fora da área e marcando golaços absurdos de longe e, portanto, contando pra ele assistências, inclusive da rigorosa assistência padrão Opta. Mas se tu for ver, não são grandes chances criadas do Nicolas Kuhn, não são passes com uma visão extraordinária, não são passes que quebram linhas. A bola saiu dos pés dele e caiu no pé de quem fez o gol, isso é um fato, mas sem lá grandes méritos pra ele. Foi um passinho pro lado normal, como tantos outros jogadores dão dezenas de vezes durante uma partida. E de toquinho pra trás em toquinho pra trás, que foi gerando gols de fora da área, né? O número de passes pra gol dele foi aumentando. Vocês lembram? Eu falei 11 em 19 partidas. Só que a partir dali, a sorte parou de bater na porta dele. Só que agora que a temporada acabou, ele terminou com 15 passes pra gol em 51 jogos. Ou seja, ele adicionou 32 jogos na sua contagem, mas apenas 4 assistências padrão Opta. Então, se você olhar pelos números, ele caiu muito de desempenho. Mas talvez ele continue jogando mesmo, só que dando menos sorte de que os companheiros agora não estão mais fazendo gol de fora da área toda hora. Vamos abordar mais um caso aqui que sinceramente talvez seja o pior, né? Quando a gente tava pesquisando aí no início, foi um dos que mais me chocou assim, na verdade. Em 2021, na Eurocopa, a Escócia chutou pro gol e a bola bateu no tcheco Souček e ela foi parar com o Schick, que obviamente meteu um gol do meio do campo. Ou seja, o Schick é completamente responsável por esse gol, é 1000% mérito dele, porque o Souček sequer passou a bola só explodiu nele, a bola bateu nele e caiu com o Schick. O Souček não criou jogada nenhuma, mas se tu for atrás, isso aí é uma assistência padrão Opta pro Souček, ou seja, um passe pra gol. Outro exemplo, na Champions 2023-2024, o De Bruyne divide uma bola ali e ela sobra com o Bernardo Silva, que fez o gol. O Kevin De Bruyne tentou passar essa bola? De jeito nenhum. Porém, foi o toque dele, mesmo involuntário, que fez a bola chegar no B. Portanto, assistência padrão Opta, passe pra gol. E o pior, no mesmo jogo, o De Bruyne passa a bola pro Foden, só que ela tem um leve desvio no meio do caminho. Então, quando o Foden faz o gol, não conta como uma assistência padrão Opta, como um passe pra gol. Por quê? Porque o desvio no meio do caminho, ele invalida o padrão Opta, mesmo que praticamente não tenha mudado a trajetória da bola. Então, nesse jogo do Manchester City, a gente tem dois casos contraditórios, né? Um lance em que o De Bruyne não teve nenhuma intenção de fazer um passe pro Bernardo Silva e é considerado um passe pra gol, e outro lance em que ele teve toda a intenção de tocar pro Foden e não é considerado um passe pra gol porque teve um leve desvio. O critério precisa ser sempre seguido, porém nem sempre ele é perfeito também e muitas vezes é confuso, né? Esses lances escancaram pra mim a fragilidade da estatística. Então o PPG, o passe pra gol, assistência padrão Opta, né, é uma definição mais certeira pra dar uma representação ali da criatividade, da visão, da habilidade de armar jogadas do jogador. Porém, tá longe de ser perfeito também, como vocês puderam perceber. E lá atrás eu falei que o passe pra gol tinha dois problemas, né? Esse foi o primeiro. O segundo é talvez até pior pra gente como criador de conteúdo. A gente passar a usar PPG no lugar de assistências teve um efeito colateral, que até poderia ser previsto, né? O fato de que muitos dos nossos seguidores não entendem o que é PPG, não entendem a sigla e não entendem a diferença de um PPG para uma assistência. As pessoas perguntam e se confundem, o que é absolutamente normal, porque até onde eu sei, o Eurofut é o único veículo de mídia do planeta Terra que não usa assistência. E o passe pra gol que a gente começou a usar
simplesmente não colou, digamos assim. E no fim das contas, a gente quer ter um critério mais rigoroso, mais bacana, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que passar uma mensagem clara. Não adianta a gente aqui querer criar algo que ninguém aceita e ninguém entende. O Eurofut, como veículo de mídia, acredito que falhou na tentativa de fazer essa mudança. A gente não conseguiu explicar muito bem e deixar o público sabendo o porquê que a gente começou o PPG. Então eu acho que a gente pode ter pecado um pouquinho pelo preciosismo, sabe? Na vontade de passar as melhores informações pra vocês, a gente passou a usar um termo que ninguém usa, sem explicar direito o porquê e fazendo com que muitos se confundissem ali com os nossos vídeos e postagens. Por isso, o Eurofut vai manter o seu critério de usar as assistências padrão Opta, os chamados passes para gol, mas vamos voltar a usar o termo assistência, beleza? Todo mundo usa e conhece o termo assistência, tá? Em inglês na gringa é a assist, em espanhol é assistência também. É um negócio universal e voltando a utilizar essa palavra, a gente tem a certeza de que todo mundo vai entender muito mais facilmente. A gente também pode até voltar a usar o G/A no lugar de participação direta para gol, que é um nome bem longo, né? Então basicamente, volta o termo assistência no Eurofut, mas quando vocês verem essa estatística em qualquer conteúdo nosso, podem ter certeza que a gente está usando o padrão mais rigoroso, o padrão Opta, o que a gente antes estava chamando de passe para gol. Em linha com o que fazem grandes sites que a gente confia e usa muito, como o SofaScore e o BSoccer. Na dúvida, todo passe para gol, né, assistência padrão Opta, é uma assistência em geral, uma assistência fantasia. Mas nem toda assistência em geral, assistência fantasia, é um passe para gol. Ficou claro? Como eu falei, esse vídeo é pra quem é muito interessado no futebol a ponto de ficar discutindo essas pequenas diferenças. Mas antes de encerrar, eu queria trazer um ponto muito importante, que ele meio que joga o vídeo inteiro na lata do lixo, cara. Isso aqui vai ser quase um plot twist pra vocês, tá? Porque a gente discutiu tudo isso sobre o critério da estatística, mas no final das contas, outras estatísticas como o gol também podem ser consideradas falhas, não podem? Vamos dar um exemplo aqui. Pega um jogador que meteu 10 gols de pênalti no começo de uma temporada. Aí tu compara com outro que meteu 10 gols também. Só que os 10 gols desse segundo camarada, pô, são golaços de fora da área, é gol que o cara driblou o time inteiro adversário, é gol de bicicleta. Estatisticamente, tu vai puxar as fichas, cada um tem 10 gols. Mesma coisa, mas eles jogaram o mesmo futebol, eles foram decisivos da mesma maneira, apresentaram o mesmo nível de atuação? É óbvio que não. Nem todo gol é igual. Isso aí é um fato. E pra você ter uma ideia, até o gol pode gerar polêmica. Lembra que a gente falou dos dados oficiais lá atrás? Gol que tá na súmula e tal? Dá uma olhada nesse caso e olha que curioso. No BSoccer, que é uma fonte muito rigorosa, que a gente confia bastante, tá? O Morata marcou 2 gols contra o Leganés em uma partida na temporada 16-17. Porém, a súmula do jogo e o site oficial da La Liga consideram que ele marcou um hat-trick na partida. Ué, como é que um site tão confiável diz que ele fez 2 gols se ele fez 3? A gente entrou em contato com o BSoccer para tentar entender. E eles responderam que eles reanalisaram o lance e que eles viram que em um dos gols o Morata não toca na bola. E que, portanto, eles vão continuar seguindo os critérios deles mesmos de não dar esse gol pro Morata, ainda que na súmula da partida o gol tenha sido dado pro Álvaro. Ou seja, quem tá errado é justamente o provedor oficial dos dados, a própria La Liga. O BSoccer se manteve firme no seu critério e ignorou um dado oficial, porque no final das contas, eles olharam com os próprios olhos que a La Liga errou. E aí eu te pergunto, quem que tá certo nessa situação? Quem viu claramente que o Morata não tocou, ou a La Liga, que traz as informações oficiais das competições? Algo que tá na súmula do jogo, cabe interpretação? No final das contas, eu acho que o que fica, né, de mensagem desse vídeo é que, cara, os nossos olhos vendo os jogos muitas vezes são mais capazes de interpretar o futebol do que qualquer número que a gente possa apresentar numa tabela. Eu não culpo quem vê essa discussão inteirinha, chega no final do vídeo aqui e acaba concordando com o Ange Postecoglou. I've got to say, the assist is the most useless statistic in world football. Seriously, he could come off your backside, fall to somebody on the halfway line and he scores and it's an assist. So it doesn't impress me. Ou também não culpo quem acaba indo pro outro lado, de se aprofundar ainda mais buscando dados que representem melhor o que um jogador fez ou deixou de fazer na partida. Por exemplo, hoje, algumas estatísticas como grandes chances criadas, assistências esperadas, não são tão populares, mas são mais relevantes na hora de a gente analisar o quanto que um jogador é capaz de armar jogadas. Então existe apenas uma solução. Quer saber o quanto que um jogador contribui para o time? Deixa o aplicativo de estatística um pouco de lado e
assista os jogos. As estatísticas dão uma ótima ideia, indicam o caminho e são um excelente complemento, mas a única maneira de saber exatamente o que aconteceu é vendo os jogos em si. Fim.